Começou a ser executado o programa Desenrola Brasil do governo, um programa que possibilita a renegociação de dívidas. A gente conversa ao vivo com a Fábia Cepeda sobre este programa, que começou a ser executado, como eu informei, e é muito importante, Fábia, porque além, obviamente, de fazer com que as pessoas paguem suas dívidas, elas tiram o nome sujo da praça, ou seja, voltam a ter possibilidade de contrair crédito. É isso, Márcio, e uma das motivações da criação do programa, segundo o Ministério da Fazenda, é justamente essa grande quantidade de brasileiros que estão super endividados, essa situação que piorou durante a pandemia. A estimativa é que 70 milhões de brasileiros estejam endividados e que possam ser diretamente beneficiados com esse programa que começou a valer ontem aqui no país. Quem vai tirar mais dúvidas para a gente, quem vai explicar para você como é que vai funcionar esse programa, o Desenrola Brasil, é o nosso entrevistado de hoje do quadro, Ailton Ramos, que é contador e também educador financeiro. Bom dia, Ailton. Bom dia, Obrigada Fábia. mais uma vez pela participação aqui conosco. Bom, queria primeiro começar te perguntando, a gente está falando de um programa de renegociação, mas o governo federal, ele estipulou algumas regras para a participação desse programa. Quais são essas regras? Como é que ele está sendo desenvolvido e está sendo aplicado desde ontem já para essa população que está endividada? Certo, Fábio. Primeiro, a ideia motivadora, Por que o programa surgiu? Exatamente para ajudar esses 70 milhões de brasileiros que estão aí inadimplentes, seja cartão de crédito, seja com uma conta de energia, de água, em várias situações que existem aí. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, como participar dessa renegociação que o governo coloca? Primeiro, a gente tem que entender que para se enquadrar nisso, você tem que ter tido o seu nome negativado até o final do ano passado, ou seja, até 31 de dezembro. Esse é o primeiro ponto. Seu nome tem que estar negativado até essa data. E segundo ponto, entender as faixas. Então eu tenho, no primeiro momento, o faixa 1. Quem é que se enquadra no faixa 1? Pessoas que ganham até 2 salários mínimos, e tenham dívidas aí de até R$5.000, ou estejam lá no cadastro único. Essas pessoas se enquadram no faixa 1. O faixa 1 só começa a funcionar lá em setembro. E aí a gente tem o faixa 2. No faixa 2, nós temos pessoas aí que tenham renda de até R$20.000, limite de dívida aí não existe para isso. E aí essas pessoas que começaram agora ontem, a entrar nesse programa. Então, como é que vai funcionar? Você parcela essa dívida, que você tem aí até 12 vezes, o do faixa 2. O do faixa 1, que é para quem ganha até 2 salários mínimos e tem dívida de até R$5.000, vai poder parcelar em até 60 vezes a taxa de 1,99% ao mês. A gente já recebeu, inclusive, uma pergunta aqui da Maria Costa, que é do bairro Castanheira. Ela quer saber justamente se ela se enquadra em um desses perfis. Ela disse que ela é aposentada e que recebe um salário mínimo. Ela está inadimplente no cartão de crédito e que a dívida já está em mais de R$10.000. Ela quer saber, ela se enquadra no programa, ela pode ser beneficiada? Se enquadra. Mesmo ela ganhando um salário mínimo, o que acontece? A dívida dela é maior do que R$5.000, não é isso? Então, nesse caso, ela se enquadra no faixa 2. Então, ela vai lá para o faixa 2. Agora, o que chama muita atenção é justamente essa questão da dívida de até R$100, Porque muita gente está achando aí que vai ser um perdão da dívida. Não é um perdão da dívida, A dívida não vai ser esquecida. Isso é importante porque é o seguinte, se usa muito essa palavra, perdão de dívida. Perdão de dívida é esquecer a dívida, não. O que acontece? O seu nome vai deixar de ser negativado, mas a dívida continua lá com a instituição. Então você continua com a dívida, apenas o seu nome sai lá dos serviços de proteção ao crédito, por exemplo. Mesmo R$100 dá para negociar, parcelar? Como é que o programa determina isso? Não, os R$100 você vai ser desnegativado, vai sair seu nome. Aí a dívida continua com a instituição. Aí você vai chegar na instituição e vai renegociar isso. Acho que é importante a gente até lembrar aqui, que a pessoa negativada ela tem aí muitos problemas, uma perda de direitos enorme. E por isso que é tão difícil, a gente, usando até um termo popular, empata a vida da pessoa bastante. Com certeza, ainda mais assim, não é só a questão da negativação, hoje a gente tem score e tudo, a pessoa quer ter um contrato de aluguel, quer fazer um aluguel, mas tem lá uma dívida de R$100, isso acaba empatando. Então, nesse caso, isso acaba ajudando e muito a população.
né? O Ministério da Fazenda estima que nessa primeira fase, nessa primeira etapa aí, nós tenhamos aí 50 bilhões de reais mais ou menos aí renegociados, o que impactaria aí diretamente 30 milhões de inadimplentes. O telespectador que está nos assistindo, que se identifica aí com essa inadimplência, existe um passo a passo que ele deve seguir para fazer parte do programa? Nesse primeiro momento agora, que é o pessoal que se encaixa no faixa 2, ou seja, quem ganha até 20 mil e tem dívidas de valor ilimitado, nesse primeiro momento você tem que procurar os bancos, né, que se credenciaram ao programa. E aí a gente tem basicamente aí os bancos de varejo que estão participando. No segundo momento, que é lá em setembro, o que vai acontecer? Vai ter um aplicativo específico para você fazer essa renegociação. Mas agora é procurar diretamente os bancos aí de varejo, os bancos mais conhecidos para fazer esse parcelamento. Ailton, do seu ponto de vista e como especialista nessa área da educação financeira, é um programa que é benéfico? Tem algum ponto negativo que é importante a gente ressaltar aqui? Todo e qualquer programa que vai ajudar a população a se equacionar nas suas dívidas, porque a gente sabe, se a gente for olhar juros de cartão de crédito, está uma faixa aí de 500% ao ano. Cheque especial, 150%, 170% ao ano. Então, quando uma pessoa entra num endividamento desse, é muito difícil ela sair. Então, esse programa, de fato, ele ajuda. Ele dá um apoio considerável para que a pessoa possa se reorganizar. Mas eu acho que também é importante a gente observar a taxa de juros. A taxa de juros, ela ainda é muito alta. Se a gente for levar em consideração que é uma taxa de 1,99% ao mês, ainda é uma taxa alta para a renegociação, né? Agora, lembrando que essa renegociação, essa taxa, ela vai implicar no valor renegociado. Então, você tem uma dívida lá de R$1.000, você chega com o banco e renegocia. A dívida cai para 400. Então, essa renegociação, esse financiamento será em cima dos R$400, ou seja, esse 1,99% ao mês será em cima dos R$400. E é importante também que essa pessoa ela mantenha a partir de então a educação financeira, né? Porque a gente está falando justamente de um perdão de dívida, mas não é perdão de dívida não, renegociação de dívida, a palavra certa. Uma renegociação de dívida que ela não pode ser feita novamente, né? Então a ideia é justamente que esse brasileiro, essa pessoa, ela seja liberada ali, ela consiga quitar aquilo que ela está devendo. A ideia é você aprender com os seus erros, né? E a partir daí ter uma vida mais disciplinada em relação à questão das finanças. É o que eu sempre falo, é saber fazer a compra, é verificar assim, eu tenho necessidade de comprar isso, então eu posso comprar. Eu não tenho necessidade, então eu tenho que avaliar. É separar. Olha, eu tenho desejo e eu tenho necessidade. Quando eu estiver nesse momento de complicação, eu tenho que focar o quê? Nas minhas necessidades. Perfeito. Ailton, a gente vai agora rapidinho para o estúdio, que o Márcio tem uma pergunta para a gente. Ok. A Rosiane Delgado, mora no Tapanã. Obrigado, Rosiane, pela sua participação. Ela quer saber se as dívidas do FIES podem ser renegociadas, no caso, a de quem está estudando ainda. Tu conseguiu ouvir, Ailton? Consegui, dívida do FIES, não é isso? Bom, como é o caso também, é uma dívida bancária, então ela vai poder renegociar essa dívida, né? A questão é ver como é que ela se enquadra, em qual faixa ela se enquadra de dívida, como é que está a renda dela. Dependendo da situação, pode ser faixa 1, que é só em setembro, ou faixa 2, que é só lá, que é agora, nesse momento que começou ontem, né? E também é um dos motivos aí que muita gente acabou se endividando, né, infelizmente. Sim. E na realidade, assim, quando você acaba se endividando, você não acaba se endividando só em uma situação. Você tem uma dívida com cartão, você tem uma dívida com outro cartão, você tem uma dívida com o banco, que você pegou um empréstimo para pagar o cartão. Então, você tem várias dívidas. Então, quando lá a MP fala de dívidas de até R$5.000, não são a somatória das dívidas. É cada dívida em cada instituição. Então, são dívidas separadas que eu posso ter de R$5.000 que eu posso refinanciar. Informação importante. Ailton, mais participação. Márcio. Vamos agora, quem acompanhou a hashtag você, quem participou pela hashtag você no BDP, o Harrison Carlos, ele comenta assim: pelo que vi, esse programa não facilita muita coisa, visto que a gente já pode renegociar com os credores, inclusive com melhores condições. Ele pergunta: qual o diferencial do Desenrola Brasil?
Bom, o diferencial é que para aqueles que se enquadram no faixa 1, por exemplo, que são as pessoas que ganham até 2 salários mínimos e têm lá dívidas de até R$ 5.000 ou estão lá no cadastro único, eles têm um plus aí. Qual é o plus? O governo, de alguma forma, acaba garantindo esse pagamento para a instituição financeira. Por meio de quem? Por meio do FGO, que é o Fundo Garantidor de Operações. Então, o governo acaba meio que sendo o chancelador dessa dívida. A gente tem muita pergunta aqui, Ailton, principalmente sobre essa questão realmente de tenho dívida em tal valor, quero saber se me enquadro. Por exemplo, a telespectadora aqui, a Sandra, ela disse que ela deve 4 mil e ganha um salário mínimo também, parecido com a outra situação que a gente já falou aqui. Ela quer saber se ela já pode procurar o banco para fazer essa renegociação de dívida. Não, no caso dela, como ela tem um salário mínimo e ganha R$ 4.000, então ela se enquadra no faixa 1. O faixa 1 é só em setembro. Né? Agora são aqueles que ganham até R$ 20.000 e não tem limite de dívida. Esses são os faixa 2. O faixa 2 começou ontem. Aí você tem que procurar um desses bancos credenciados, os bancos mais conhecidos, que a gente chama de banco de varejo. Exatamente. E não fazer mais dívida. Isso que é importante. É esse, é não fazer mais dívida. É foco. Ailton, muito obrigada pela sua participação, por ajudar muita gente também a tirar as dúvidas em relação a esse programa. Seja sempre bem-vindo aqui. Nós conversamos com Ailton Ramos, que é contador e também educador financeiro, falando, portanto, sobre o programa Desenrola Brasil. Começou ontem, tem que analisar bastante aí as vantagens, ver se vale a pena. E importante aí focar em quitar todas essas dívidas, sair aí dessa inadimplência. Márcio. É isso mesmo, quitar e não retornar para essa condição que sabemos que é difícil, porque além de você não conseguir pagar a sua dívida, fica com o nome sujo na praça, enfim, tem uma série de implicações. Obrigado, Fábia, e também o seu entrevistado que participou hoje aqui com a gente.